Boa noite, amigos. Esse é o nosso sexto vídeo das crônicas da pandemia. Batizamos ele com a seguinte pergunta: estamos preparados para o que a pandemia já mudou, está mudando, poderá mudar e, acima de tudo, deverá mudar? No último vídeo, mostramos que cientificamente, religiosamente, espiritualmente, esotericamente, a inconstância é a única constância do universo. Que tudo está em permanente transformação. E o estado atual de uma coisa é o resultado, a soma de tudo o que ocorreu antes com essa coisa, com essa pessoa, essa instituição, essa sociedade, esse grupo de coisas. Isso inclui a pandemia que nós estamos vivendo, como uma doença global da nossa humanidade. Nós não percebemos algumas mudanças que são seculares, milenares, porque o nosso foco normalmente fica exclusivamente na nossa vidinha pequena, de algumas décadas, e nós acabamos esquecendo aquilo que a história mostra, vem contando, as informações esotéricas e espiritualistas também. Então, os processos grandiosos, macro, da nossa humanidade, os reinos de evolução da natureza, tudo isso nós não focamos no nosso dia a dia. O reino humano vem modificando-se há milênios, milênios e milênios. Então, desde a nossa evolução de semi-macacos até os seres espiritualmente falando elevados na nossa humanidade, verdadeiros anjos, seres santificados realmente, são incontáveis processos de transformações que a sociedade humana passou, incontáveis mesmo, para que aprendamos a viver. Viver melhor em tudo. Nos aspectos sociais, científicos, tecnológicos e, acima de tudo, espirituais. São processos individuais e coletivos, dos mecanismos de convivência entre os seres, em todos os sentidos. Até nos materiais, políticos, econômicos, comerciais, as trocas que nós temos e realizamos entre os seres, entre instituições, o progresso, tudo, absolutamente tudo. E esse tudo é fundamentado nas nossas relações, nas nossas interações. Elas são as bases que constroem a sociedade humana. E a pandemia isolou-nos, isso afetou-nos totalmente, tudo, todos, como nunca antes na história. Repito o que tenho dito. Ela é a primeira coisa que uniu, numa mesma situação de pensamento, de desejos, os 8 bilhões quase de seres do planeta, os 200 países. E isso tem um significado muito profundo para quem já tem os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, além da matéria, das coisas dessa dimensão material. Materialmente falando, foram muitas diferenças, como já comentamos antes, diferenças inclusive totalmente opostas às vezes para algumas pessoas. Mostramos num dos últimos vídeos que nós estamos na mesma tempestade e no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco, nem material, nem espiritualmente falando. Mas alguns podem estar dizendo: mas Roberto, se mudanças, transformações são normais, por que focar tanto nelas? Porque há os ritmos normais e há outras situações que são especiais, como essas que estamos vivendo, porque são aceleradoras de processos. Como falamos antes, pandemias, guerras, catástrofes, são momentos especiais, frutos do que nós viemos plantando lá atrás em todos os aspectos, e são situações que impulsionam, às vezes fortemente. Por quê? Nós somos procrastinadores, né? Ficamos adiando mudanças, transformações necessárias. Somos resistentes às mudanças, mesmo daquelas que são precisas serem feitas, porque dão trabalho, mexe com coisas, como nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouco mais à frente.
Mas o que importa é que há motivações que fazem com que nós, ainda não fortalecidos espiritualmente, psicoemocionalmente, sejamos impulsionados somente nos momentos mais difíceis, mais problemáticos. Há pessoas que só se mexem fortemente quando chegam naquilo que falamos que é o fundo do poço. Então, os exemplos da pandemia estão mostrando coisas, por exemplo, como a informática, a internet, as chamadas TIs, né, são as tecnologias de informação. Já vêm sendo usadas há anos, mas tiveram que aumentar fortemente numa grande rede, uma grande cadeia global, porque nós ficamos impedidos de nos relacionarmos presencialmente. Agora, vão haver grandes modificações em função disso. Elas dispararão. Não só essas questões de tecnologia de informação, como várias outras também. Porque nós, em vários aspectos, vamos ter mexido muito nas nossas responsabilidades, nas nossas preocupações com o futuro, as incertezas, as inseguranças desses eventos grandiosos derrubam com muita facilidade nossos castelos de cartas, os castelos de ilusão. E as coisas superiores, grandiosas da vida, os eventos que nós não controlamos, vêm e derrubam tudo o que nós tínhamos pensado, a forma como vivíamos, nossas seguranças, nossas certezas, mostrando a nossa pequenez diante da vida maior, diante das coisas superiores que nós não controlamos. Outros vídeos eu mostrei a importância, nesses momentos que a humanidade passa e que talvez venham a se acirrar, de sermos seres cada vez mais capacitados, porquanto conscientes de uma compreensão superior da existência. Uma vida mais profunda que transcende as efemeridades e vulgaridades que a gente costuma viver aqui. Porque considero que o coronavírus, a Covid-19, são na realidade um portal pela qual a humanidade está passando para eventos que devam ser ainda maiores no futuro. Eventos que vão levar a humanidade, como um ser coletivo, de adolescente para uma fase adulta, como expliquei antes. E isso vão causando grandes incertezas, grandes problemas para esse futuro que nós estamos vivendo. Então vamos ter novas descobertas, novos rumos para muitas coisas como vivemos aqui. Você acha, por exemplo, que uma empresa que tem atualmente ou tinha 1.000 funcionários num grande escritório de 2.000, 3.000 metros quadrados, uma empresa, né, uma instalação física, não só um escritório propriamente dito. Ela, durante a pandemia, descobriu que ela poderia trabalhar somente com 850 funcionários, trabalhando mais, melhor, porque estão refletindo sobre a sua segurança de trabalho. Desses 850, ela viu que 250 podem ficar em home office, porque produzem muito bem em home office, trabalhando nas suas casas. E só 600 precisariam estar trabalhando presencialmente nas suas instalações físicas. Então vocês vejam, de 1.000 funcionários passaram a 600. Então as instalações físicas dela, que precisavam, como eu disse, 2.000 metros, 3.000 metros quadrados, ela vai mudar. Ela não precisa ter mais uma coisa tão grandiosa. Se ela paga aluguel, ela vai pagar coisa muito menor, às vezes numa área diferente do que ela estava, mais cara, ela passa por uma mais barata. É lógico que ela vai optar por essas transformações. Os tipos de empresas, de finalidades, os tipos de profissionais vão modificar. Uns vão sumir ou ficar bem menores do que antes, outros vão aparecer ou outros vão ficar bem maior a quantidade do que o tipo de empresa, de profissionais que tinham antes.
os focos nas qualificações dos profissionais, nas atividades das empresas mudarão bastante, em tudo, nos mercados comerciais, financeiros, econômicos, vão se alterar bastante, muitas coisas poderão ser muito modificadas. Mudarão várias estruturas sociais, políticas, econômico-financeiras. Pessoas serão afastadas, outras serão evoluídas nas suas funções, nas suas tarefas. Outras serão afetadas negativamente, outras serão afetadas positivamente. Você veja, há pessoas que levam 2, 3, 4 horas por dia só para ir e voltar do trabalho. Um trânsito louco, transporte deficiente, em todas as metrópoles do mundo, não tão do primeiro mundo, mas muitas pessoas levam essa quantidade enorme de horas do seu dia só para ir e voltar ao trabalho. Agora você imagina, essa pessoa passou a trabalhar na sua casa. E às vezes produzindo muito bem. Ela ganhou 2, 3, 4 horas por dia de vida. Para lazer, para estudar, para conviver com sua família e seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas outras vão poder mudar de uma cidade grande, cheia de problemas, para outra menor, com melhor qualidade de vida, porque vão estar trabalhando em casa. Aqui no Brasil, mostrou-se na televisão há pouco tempo uma coisa interessante. Aumentou em mais de 200% as encomendas dos chamados motorhomes, as casas ambulantes em vans, caminhonetes, micro-ônibus. As empresas estão cheias de serviço. A pessoa teve gente dizer, agora eu vou morar num motorhome, onde tem internet eu consigo trabalhar. Um dia eu estou na praia, outro na montanha, outro no mato. Olha quantas modificações nesses aspectos também. Outras serão negativas, mas muitas não serão. Assim, minha irmã, meu irmão, uma infinidade de coisas mudaram já, outras mudarão. Umas são certas, as alterações, outras são muito prováveis, outras são possíveis de serem feitas. Umas, possivelmente, outras que nem imaginemos que elas possam acontecer, mas vão acontecer, em muitos aspectos. E é preciso que nós todos estejamos preparados, pois algumas dessas transformações materiais e outras espirituais também, elas são para sempre. Elas não vão permanecer vigindo apenas durante o período que a pandemia estiver, não. Mas a maioria das coisas que falamos até agora foram coisas materiais, as várias mudanças delas. Mas será que é só isso que importa mesmo? Enquanto uma humanidade, não haverá um plano espiritual por trás de tudo isso? Será que só as coisas materiais nos sensibilizam? Mais nada. Nós conseguimos perceber dos recados que a vida maior está nos dando? A pandemia escancarou mais ainda as desigualdades gerais da nossa humanidade. Injustiças, desigualdades, sofrimentos, barbaridades, loucuras, insensatez de muitas pessoas, até governantes, autoridades, e de uma grandiosa quantidade da população que se comporta, dizendo eu não sou do grupo de risco, mas se esquece que todos somos do grupo que transmite, sem se importar com o outro, sem se importar com o amanhã. Por uma visão espiritualista esotérica mais profunda, tais comportamentos são frutos das doenças da alma humana. Os defeitos, fraquezas e vícios que carregamos ainda, individual e coletivamente, foram eles que acarretaram o planeta Terra com a sociedade que nós construímos. Foram eles que ainda fazem com que a Terra seja uma escola, um hospital
e um reformatório de almas, onde seres ainda atrasados espiritualmente falando, estejam no estágio espiritual de aprendizado básico das coisas da vida. O que são os aprendizados básicos? Tentarmos descobrir quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que aquilo que fazemos para a vida é o que ela nos dá de volta, que pimenta nos olhos dos outros também arde, e nós temos que fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. É uma escola onde seres inferiores no estágio que estamos têm que aprender para se qualificar a conseguir, a conquistar o direito de viver vidas superiores, mais felizes, vidas melhores, com mais saúde, com tecnologia, ciência, tranquilidade, paz, sociedade sem medos, sem tantas problemáticas como vivemos até hoje. E essas conquistas são conquistas absolutamente individuais da criatura que já começou a despertar para essas realidades superiores da vida. Porque todos temos o livre-arbítrio como filhos de Deus que todos somos. Nesses momentos, então, complicados, pandemias, catástrofes e outras coisas que já aconteceram e que podem voltar a acontecer, são os momentos mais incisivos, como provas decisivas para muitos de nós, para nós nos graduarmos, conquistarmos o direito de viver numa nova humanidade em fase adulta e não na fase anterior. Uma humanidade que não vai ser mais de um planeta de problemas, dores, expiações e provas, mas com uma regeneração superior das almas gabaritadas a esse processo. Uma humanidade em que não terão mais seres primitivos espiritualmente, psicoemocionalmente falando, comportamentalmente falando, nos seus objetivos, nos seus desejos, nas suas ações e nas suas obras. Seres que não tenham mais infantilidade espirituais, que foram elas que construíram esse mundo problemático, doente, cheio de tristezas, de durezas que nós vivemos. Se você não viu nossos vídeos anteriores a esse, os 5 que precederam esse, que é o 6º, veja-os para que possa entender melhor aquilo que nós comentamos anteriormente, para poder entender os porquês dessas análises e dessas conclusões que estamos fazendo aqui nesse momento. Pois elas que fundamentam esses problemas de agora, dessa pandemia, no estágio que nós chegamos, para que aqueles que já compreendem tudo que eu estou falando, possamos juntos concluir que muito mais importantes do que as mudanças físicas, materiais, que nós estamos tendo e vamos ter, são desses momentos, a partir desses momentos da pandemia, são as mudanças de alma, as mudanças espirituais que levaram a uma pandemia espiritual que se transformou numa pandemia física. Então, nossas almas têm que mudar, nossos conceitos, nossos valores hierárquicos diante da vida, nosso caráter, né? Os valores que constituem o fundamento de nossas vidas, que constituem o comportamento de nossas vidas, que constituem as decisões que tomamos, as ações que temos, os propósitos superiores que nós devemos abraçar para que possamos alcançar vidas também superiores, com mais dignidade, mais alegria, vidas mais saudáveis. Essas reflexões, essas análises que nós mostramos anteriormente, concluem claramente que além das mudanças serem sempre normais, elas são
dispensáveis. E, principalmente nesses momentos difíceis, são a motivação. Porque nós mudamos como temos motivo. Por que o ser humano vem evoluindo desde as idades da pedra, etc.? Problema, necessidade, né? Enfrentar os bichos que predavam o ser humano, saber se defender deles, defender depois uma forma de vida que se estabeleceu cada vez mais evoluída, descobrindo através das ciências que fomos desenvolvendo. Hoje, nós não fazemos mais necessidades fisiológicas no mato, nós construímos uma estrutura higiênica. Se tivéssemos que viver a partir de amanhã como seres aborígenes que a humanidade já foi, quem estaria preparado para isso? Quem gostaria de viver assim? Então, nós fomos progredindo, melhorando, impulsionados pelas dificuldades, pelos problemas, pelas dores, sofrimentos, principalmente. Pelas curiosidades de descobrirmos o mundo em que vivíamos para transformá-lo para melhor. Essas foram as motivações. Mas, com aquilo que dissemos antes, que somos resistentes às mudanças, às transformações, não é? Porque mudar dá trabalho, traz medo para muita gente. Somos preguiçosos, procrastinadores, como eu disse ainda agora. Para sair da nossa zona de conforto é complicado. Mudar incomoda, mexe com o status quo das coisas que estão vigentes. Uma coisa muito problemática que nós carregamos chamada orgulho. Do lado da sua irmã, vaidade, impedem que a gente mude, impede que demos o braço a torcer, que reconheçamos que nós estávamos errados antes naquilo que vínhamos fazendo, pensando diante da vida. Orgulhosos e vaidosos têm mais dificuldade em modificar suas estruturas de pensar, principalmente de agir. Isso impede que a gente volte atrás e não gostemos de mudança. Somos tão avessos que aqui temos um dito popular que diz que time que está ganhando não se mexe, né? Como não se mexe? Tudo que tem problemas tem que ser mexido, porque ainda está ganhando até agora, mas pode não ganhar a partir de amanhã porque os problemas existem. Somos tão avessos à mudança, como eu costumo falar nas minhas palestras de muitos anos, que tem um ditado que não dá para entender, né? Você encontra a pessoa na rua que você não vê há muito tempo e fala: ô fulano, como vai você? Aí diz assim: tá ótimo, Roberto. Se melhorar, estraga. Como? Como uma coisa que se melhorar pode estragar? É porque a gente não quer que mude nada. Nós somos avessos, mesmo que sejam transformações para abrir horizontes para uma vida melhor, para um mundo melhor. É complicado. E é preciso, principalmente quando o contexto que nos envolve está mudando. E é isso que está acontecendo na nossa humanidade. Não vai ser para todo mundo conseguir entender, perceber e passar pelas dores do parto, como nós falamos antes. E entendamos uma coisa importante que o grande cientista Charles Darwin, né, pai da teoria da evolução, ele concluiu nos seus estudos dizendo: quando grandes transformações ocorrem, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, não. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, é indispensável que sejamos humildes, não orgulhosos e vaidosos. É indispensável que tenhamos uma visão mais ampla da vida para podermos ser aquele que tem a flexibilidade de se adaptar e mudar o seu interior para conseguir sobreviver ao que o exterior do contexto que ele está inserido vai e está exigindo. Exemplo muito bom do nosso grande poeta brasileiro e músico, né? Raul Seixas,
quando ele fez aquela música extraordinária, Metamorfose Ambulante, né? Que ele dizia, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Esse é o humilde de reconhecer, né? E ele dizia também, quero dizer agora tudo ao contrário do que eu disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Assim nós temos que ter esse jogo de cintura. E se te chamarem de loucos, se a humanidade continuar, na sua grande maioria, indo para o buraco, você não é obrigado a ir, não. Chamarem de louco, muitas vezes é um elogio. Aí diga, eu sou um maluco, mas eu sou um maluco beleza, também da música do Raio Seixas, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, dizia ele, eu, por meu lado, querendo aprender a ser louco, maluco total da loucura real. Então, com essas palavras, eu volto a perguntar o título do nosso estudo. E aí, meu irmão, minha irmã? Estamos preparados para o que a pandemia já mudou? Está mudando, poderá mudar. E, acima de tudo, o que ela deverá mudar de forma mais séria? Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.